A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 10, no versículo 41 e 42, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, João capítulo 15, no versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Jesus, do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus ou Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios, os livros de Atos capítulo 1, no versículo 1 a 26, Levítico capítulo 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e capítulo 26, Neemias capítulo 10, com foco no 34, Neemias capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios capítulo 16, no versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que já ultrapassaram 1 bilhão de reais. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, no versículo 25 e 30 a 32, Lucas capítulo 5, no versículo 14, Lucas capítulo 6, nos versículos 38 a 40, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, Romanos capítulo 15, no versículo 16 a 18, e Provérbios capítulo 11, no versículo 25. E a inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui vamos fazer uma oração para poder apresentar nossas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui estar fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar oprimindo a cada um de vocês. Esse espírito vai ter que sair, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. São 19 orações que tem aqui no pote. Vou estar sorteando uma, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui a mais uma oração. A oração de número 4. Vamos aqui na oração de número 4 para dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Que diz assim: Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a sua paz, a sua graça e a sua alegria nessas vidas, através dessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD, e que todo espírito imundo de depressão, de tormento e de ansiedade caia por terra e prevaleça o Espírito Santo, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então eu peço a todos vocês que escolham um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui, hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que é do rebanho de número par também sairá com uma palavra para o seu coração. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. Vou meditar aqui no livro de Efésios, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Efésios, 6 capítulos. Capítulo 4 do livro de Efésios, para os rebanhos número 7 e rebanhos número 8 meditarem. Vamos aqui no livro de Efésios. Efésios capítulo 4 contém 32 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo
do nosso Senhor Deus para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham interagir com as Escrituras Sagradas, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 do livro de Efésios contém 32 versículos, que diz assim: a nova vida em Cristo. No versículo 17, 18 e 19. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como anda também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos. Vamos aqui ao livro de Isaías, que contém 66 capítulos. Livro de Isaías, que contém 66 capítulos. Vamos aqui. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 58 do livro de Isaías para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 8 meditarem. Rebanho de número 9 e número 10 meditarem. Vamos aqui, Isaías, capítulo 58, contém 14 versículos, que diz assim: o jejum aceitável. No versículo 1, clama em alta voz, não te retenhas, levanta a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. No versículo 4, eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz do alto. No versículo 9, então chamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e de número 12, par. Vamos estar aqui meditando nos livros de Segunda Crônicas, contém 36 capítulos. Livro de Segunda Crônicas, 36 capítulos. Capítulo 21 do livro de Segunda Crônicas. Graças a Deus. Capítulo 21 do livro de Segunda Crônicas. Vamos aqui, Segunda Crônicas. Capítulo 21 contém 20 versículos, que diz assim, fala sobre o reinado de Jeorão. No versículo 5, 6 e 7, da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi, porque também tinha falado que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho.
Rebanho de número 15, ímpar. E rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar. E de número 16, par. Vamos meditar aqui no livro de Deuteronômio, que contém 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, que contém 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, capítulo 22 do livro de Deuteronômio, para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 meditarem. Deuteronômio 22 contém 30 versículos, que diz assim: leis para pecados com mulheres. Que diz assim no versículo 13: quando um homem tomar mulher e depois de coabitar com ela a desprezar, no versículo 14, e lhe imputar as coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher, me cheguei a ela, porém não a achei virgem. No versículo 16, e o pai da moça dirá aos anciões: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar. E rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar. E de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Gênesis, contém 50 capítulos. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Capítulo 12 do livro de Gênesis. Para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 meditarem. Vamos aqui, Gênesis capítulo 12. Contém 20 versículos, que diz assim: o chamado de Abrão. No versículo 2, 3 e 4. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão era da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar. E rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar. E de número 4, par. Vão meditar aqui no livro de livro de Hebreus, contém 13 capítulos. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Capítulo 1 do livro de Hebreus, para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 meditarem. Hebreus capítulo 1 contém 14 versículos, que diz assim: Cristo enviado pelo Pai é superior aos anjos. No versículo 2, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. No versículo 3 e 4 também, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressão e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar apresentando aqui uma das mais de 40 ofertas
que nossas igrejas e canais estão apresentando, e vocês podem participar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a uma oferta. A oferta de número 46. Vamos aqui na oferta de número 46. Que diz assim, na oferta de número 46. Muita atenção! Não diga que uma igreja é boa somente porque você diz que ela é sua ou que você é dela. Só diga que ela é boa porque você está vendo ou ouvindo outras pessoas dizendo que estão recebendo alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a sua aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus ou Cristo. Examine em Mateus capítulo 11, no versículo 28 a 30, e também quando você tiver no mínimo 3 livros e capítulos da Bíblia Sagrada para você ver ou ouvir que a palavra do Senhor Deus é prioridade nesta igreja. E atenção, porque essas 5 atividades são necessárias ter nas igrejas. E assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa 7ª mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, disponível em nosso canal, @milhaofertadim, e igrejas virtuais, @as_sem-ovelhas, @a-igrejas e os dons, @avivamento24ad, @a igreja 70 santos e @aig1318 37300. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar oprimindo a cada um de vocês. Ele vai ter que sair. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. A oração de número 1. Vamos aqui na oração de número 1. Que diz assim: Senhor Deus, haja agora a expulsão de todo o espírito imundo que estiver nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Sai agora esse mal, e toda palavra irá se cumprir, em o nome santo do nosso Senhor Jesus ou Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. E lembrando a todos vocês que eu faço sorteios da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e você receber as recompensas. Examine em Mateus capítulo 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e de número 20, par. Vamos estar aqui meditando nos livros de 1 Samuel, contém 31 capítulos. 1 Samuel, que contém 31 capítulos. Vamos aqui, 1 Samuel. Capítulo 21 do livro de 1 Samuel. Capítulo 21 contém 15 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. E lembrando que estamos aqui também para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios.
Vocês vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde vocês estiverem assistindo a live. Sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Vamos aqui ao rebanho de número 19 e rebanho de número 20. Vão meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 21. Capítulo 21 contém 15 versículos, que diz assim: Davi foge para Gate. No versículo 11, porém os criados de Aques lhe disseram, não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava desde nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. No versículo 13, por isso se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como ídolos no meio deles, e ciscava nas portas de entrada e deixava correr a saliva pela barba. No versículo 14, então disse Aques aos seus criados, eis que bem vedes que este homem está louco, porque me trouxestes a mim. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de escolher o número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e de número 24, par. Vão meditar aqui no livro de Números, que contém 36 capítulos. Livro de Números, que contém 36 capítulos. Vamos aqui ao livro de Números. Capítulo 19 do livro de Números, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 meditarem. Vamos aqui, Números, capítulo 19. Contém 22 versículos, que diz assim, a novilha vermelha e a águia purificada. No versículo 3, e dareis a Eleazar, o sacerdote, e ele a tirará para fora do arraial, e a degolará diante dele. No versículo 5, então queimará a bezerra perante os seus olhos, e o seu couro, a sua carne e o seu sangue, com o seu esterco, se queimará. No versículo 11, aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Vamos aqui a mais um rebanho, glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Rebanho de número 17, ímpar, e de número 18, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Reis, contém 22 capítulos. Livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos. Primeira Reis, capítulo 19. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, 1 Reis, capítulo 19. Contém 21 versículos, que diz assim, que o Senhor Deus fala com Elias. No versículo 9, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele lhe disse, que faz aqui, Elias? No versículo 10, e ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. No versículo 15, e o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par.
rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. Vão meditar aqui no livro de 2 Samuel, que contém 24 capítulos. 2 Samuel, 24 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Samuel. Capítulo 2 do livro de 2 Samuel, para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 meditarem. Perdão. 2 Samuel, capítulo 2, contém 32 versículos, que diz assim: Abner proclama Isbosete rei de Israel. No versículo 9, 10 e 11. E o constituiu rei sobre Gileade, sobre os assuritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias de Davi, e reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vão meditar aqui no livro de João, que contém 21 capítulos. Livro de João, que contém 21 capítulos. Vamos aqui no livro de João, que contém 21 capítulos. Capítulo 12 do livro de João, para o rebanho de número 21 e rebanho de número 22 meditarem. Vamos aqui, João, capítulo 12. Contém 50 versículos, que diz assim: a entrada triunfal em Jerusalém. No versículo 14, e achou o Senhor Jesus um jumentinho e assentou sobre ele, como está escrito. No versículo 15, não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. No versículo 17 diz assim: a multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitará dentre os mortos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vão meditar aqui no livro de Tito, contém 3 capítulos. Livro de Tito, que contém 3 capítulos, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 meditarem. Vamos aqui ao rebanho, ao capítulo. Capítulo 2 do livro de Tito, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 meditarem. Vamos aqui, Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, vamos aqui. Capítulo 2 contém 15 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dando outras instruções para o ministério de Tito, que diz assim, no versículo 3, as mulheres idosas semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. No versículo 5, a serem moderadas, cartas, boas donas de casas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, não seja blasfemada.
No versículo 7, em tudo te dar, por exemplo, de boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oferta que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oferta de número 38. Vamos aqui na oferta de número 38. Que diz assim na oferta de número 38. Nós temos um comprometimento com a verdade e sempre fazemos tudo com base nas Escrituras Sagradas, como o Senhor Jesus, o Cristo, falou em João 7, 38 e Apocalipse 22, 18 e 19. E se você ou quem você trouxer até nós das igrejas virtuais, das nossas 12 igrejas virtuais, que provar que a ministração das nossas igrejas virtuais e também os sorteios nas nossas atividades não são ministérios Igreja do Senhor Jesus, o Cristo, com base na Bíblia Sagrada, ou nos mostrar com base na Bíblia Sagrada que a sua fonte de fé não está com uma das 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, e anular todos os livros que são a base das igrejas e dos sorteios, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta para poder tirar toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal, aquele espírito de anticristo, ele vai ter que sair. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oração de número 10, para tirar toda essa carga negativa, todo aquele espírito que possa estar oprimindo a cada um de vocês. Vamos aqui na oração de número 10, que diz assim: Nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu peço, Senhor, para enviar o teu Santo, o Espírito Santo, para nos ajudar nessa caminhada e que possamos vencer esses espíritos do mal e ter bom ânimo e que prevaleça o teu, o Espírito Santo, em nossas vidas. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual Avivamento 24ED. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando, você que quer buscar ao Senhor Deus, você tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até a 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscarem ao Senhor Deus sem fábulas, sem teologias, sem adulterar, sem acrescentar nada nas Escrituras Sagradas, somente conforme está escrito em João 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Então, glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então, eu peço a vocês que mentalizem em um número de 1 a 24, para no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais um livro da Bíblia Sagrada. Saiu agora o livro de Jó, contém 42 capítulos. Livro de Jó, 42 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de Jó. Jó, capítulo 34. Vamos aqui, Jó, capítulo 34. Capítulo 34 contém 37 versículos que diz assim: Eliú acusa Jó de falar injustamente contra Deus. No versículo 21, 22 e 23, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos.
Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo, para o fazer ir a juízo diante dele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Levítico contém 27 capítulos. Livro de Levítico contém 27 capítulos. Vamos aqui. Capítulo 24 do livro de Levítico. Não deixem de escolher o número de 1 a 24 para você poder receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Levítico, capítulo 24. Vamos aqui. Levítico, capítulo 24. Contém 23 versículos, que fala sobre pecado e castigo. No versículo 12, e eles o puseram na prisão, até que a vontade do Senhor lhe pudesse ser declarada. E diz assim no versículo 14, tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça, então toda a congregação o apedrejará. No versículo 17, e quem matar a alguém, certamente morrerá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filemão contém apenas um capítulo, livro de Filemão. Filemão, um capítulo apenas. Vamos aqui no livro de Filemão. Filemão contém 25 versículos, que diz assim: o carinho do apóstolo Paulo por Filemão. No versículo 7, 8 e 9. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus, o Cristo. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro, 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Contém 22 versículos, falando sobre falsos mestres e falsas doutrinas. No versículo 6, e condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo-as, por exemplo, aos que viessem impiamente. No versículo 7, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. No versículo 9, assim sabe o Senhor livra da tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Vamos aqui, Êxodo, 40 capítulos. Capítulo 32 do livro de Êxodo. Capítulo 32 do livro de Êxodo. Capítulo 32 contém 35 versículos, que diz assim, que fala que Moisés quebra as tábuas da lei. No versículo 21, 22 e 23. E Moisés perguntou a Arão, que te tens feito este povo, que sobre ele trouxestes
tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão diante de nós. Porque não sabemos que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Capítulo 19 do livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 19, contém 19 versículos, que diz assim: os mensageiros de Davi são insultados. Que diz assim, no versículo 4, por isso Anum tomou os servos de Davi e raspou-os, cortou-lhes as vestes no meio até as coxas da perna e os despiu. No versículo 8, o que ouvindo, Davi enviou Joabe e todo o exército dos homens valentes. No versículo 13, esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Deus. Oração de número 11. Oração de número 11. Que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho e para esse veículo. Sai agora todo espírito imundo, através do poder dessa palavra que é viva, é espírito, é vida e vivifica. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Vamos aqui dar início, dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixe de escolher um número aí de 1 a 24, para no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui, saiu o livro de Daniel, 12 capítulos. O livro de Daniel contém 12 capítulos. Capítulo 4 do livro de Daniel. Vamos aqui ao capítulo 4 do livro de Daniel. Contém 37 versículos, que diz assim: o outro sonho de Nabucodonosor. No versículo 4, eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. No versículo 10, eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim, olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. No versículo 13, estava vendo isto nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um anjo, um santo, descia do céu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios contém 31 capítulos. Capítulo 12 do livro de Provérbios. Capítulo 12 do livro de Provérbios contém 28 versículos. Livro da sabedoria, que diz assim: no versículo 2, o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenções perversas ele condenará. No versículo 4, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. No versículo 8, cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias, que contém 14 capítulos. Oséias, 14 capítulos. Vamos aqui. Capítulo 12 do livro de Oséias. Vamos aqui, Oséias, capítulo 12. Contém 14 versículos, que diz assim: os pecados de Israel. No versículo 2, o Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó, segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, o recompensará. No versículo 4, lutou com um anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. No versículo 5, sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas contém 6 capítulos. Capítulo 1 do livro de Gálatas. Vamos aqui, Gálatas, capítulo 1. Contém 24 versículos, que diz assim: o evangelho é único. No versículo 7, 8 e 9, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Anátema. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Filipenses. Capítulo 1, que diz assim: o amor do apóstolo Paulo pelos filipenses. No versículo 5, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. No versículo 8, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus o Cristo. No versículo 10, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth contém 4 capítulos apenas. Vamos aqui, Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim: Boaz protege Ruth. No versículo 8, 9 e 10. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco saia daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo, que cegarem, e irás atrás delas. Não dei ordem aos moços, que não te molestem, tendo tu
sede vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra, e disse-lhes, porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham interagir com as Escrituras Sagradas, lendo o capítulo inteiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. E estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Vocês vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde vocês estiverem assistindo essa live, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí, escolhendo um número de 1 a 24, para agora, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui. Se você escolher o número 7, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 4. Número 13, Isaías, capítulo 58. Número 2, 2 Crônicas, capítulo 21. Número 18, Deuteronômio, capítulo 22. Número 19, Gênesis, capítulo 12. Número 4, Hebreus, capítulo 1. Número 23, 1 Samuel, capítulo 21. Número 16, Números, capítulo 19. Número 8, 1 Reis, capítulo 19. Número 12, 2 Samuel, capítulo 12. Capítulo 2. Número 12, 2 Samuel, capítulo 2. Número 11, João, capítulo 12. Número 20, Tito, capítulo 2. Número 17, Jó, capítulo 34. Número 5, Levítico, capítulo 24. Número 1, Filemão, capítulo 1. Número 3, 2 Pedro, capítulo 2. Número 21, Êxodo, capítulo 32. Número 22, 1 Crônicas, capítulo 19. Número 14, Daniel, capítulo 4. Número 24, Provérbios, capítulo 12. Número 10, Oséias, capítulo 12. Número 6, Gálatas, capítulo 1. Número 15, Filipenses, capítulo 1. Número 9, Ruth, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui para nossas finalizações dessa nossa live. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais. Curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação.
Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até a 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscarem ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus capítulo 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais e tem ofertas de 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Perdão. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença do Espírito Santo nessa live. E agradeço a cada um de vocês que esteve presente nessa live. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, para assim vocês estarem fazendo a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas que está escrito em Mateus capítulo 16, do 24 a 27. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão mais uma vez e aguardo todos vocês na nossa próxima live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.